Olha só, nós estamos recebendo aqui agora um convidado especial, porque todo mundo sofre com dor em algum momento da vida, né? E a correria do dia a dia, às vezes, nós não temos tempo de cuidar bem do nosso corpo. E dessa forma, nós desenvolvemos aí tensões, muitas vezes atrofiando músculos e nervos também do corpo. Sem perceber isso, pode ocasionar um grande desconforto. Pensando em falar sobre esse assunto, hoje nós temos um convidado especial. Vamos falar exatamente sobre dores neuropáticas, um tipo de sensação dolorosa que ocorre aí em uma ou mais parte do corpo. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o nosso convidado especial que já está aqui, Dr. Paulo Mendonça. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar participando do programa. Desculpe. O tema dor é um tema que está muito em voga atualmente dentro da comunidade científica, vem ganhando muito interesse, vem se estudando muito, e as dores neuropáticas fazem parte do contexto das dores crônicas, né? É um tema bem interessante e muito estudado atualmente. Eu queria que quem está em casa acompanhasse agora, nesse momento, alguns dos sintomas. A gente tem como sentir, eu tenho uma dor a partir de 2 meses, 3 meses, é uma dor que não para. A partir daí pode ser um sintoma, existe algum sintoma? Ou a gente tem que ir para um clínico geral e o clínico encaminha para o especialista em dor? Como é que funciona? Conceitualmente, as dores crônicas, do ponto de vista temporal, a gente localizaria um espaço em torno de 3 meses. A partir daí, você tem um paciente com dor crônica que é tanto oncológica ou não oncológica. Dentro dos pacientes com dor neuropática, o diagnóstico às vezes é muito difícil porque você tem uma gama muito grande de patologias que podem estar associadas à dor neuropática. Mas basicamente seria aquela dor que obrigatoriamente teria que seguir um trajeto de um nervo específico, tendo uma história clínica compatível com alguma lesão que possa sugerir alguma lesão ou disfunção do ponto de vista do sistema nervoso, que você tenha dentro da história, dentro do exame clínico desse paciente, que é fundamental para o diagnóstico, você tenha aqueles achados que são positivos do ponto de vista do exame, que seriam os déficits sensitivos, os achados negativos, que são as dores com características de dores neuropáticas, como a presença de formigamento, de choque, de queimação, que são sintomas mais relacionados ao quadro de dor neuropática, e algumas vezes, em determinadas patologias, a gente pode ter associado também os sintomas neurovegetativos. É uma doença que ela é desprovida da sensação de defesa. A dor é uma defesa do organismo. É uma dor constante, é isso? Seria uma dor que não para ou que para em alguns momentos, mas retorna no outro dia e no outro dia, assim sucessivamente? É mais ou menos isso? Varia, depende do problema que causa. Existe uma grande variedade de patologias que podem cursar com dor, e a variação da dor dentro de cada um é muito grande. Então, por exemplo, a gente pode ter as polineuropatias. A mais famosa delas, o diabetes, pode cursar com uma dor que geralmente é uma dor contínua, uma dor em queimação. A gente pode ter, por exemplo, as dores faciais. A mais famosa, a neuralgia do trigêmeo, são dores em choque, paroxísticas, que em determinados momentos cessam e em outros elas são muito intensas. Nós podemos ter, por exemplo, a dor do próprio AVC, a dor do lesado medular, a dor do membro fantasma. Então, justamente seria por você... o membro fantasma, por exemplo? Quando você tem uma amputação de membro, por exemplo, em algumas situações você pode ter dor. Certo? Por mecanismos de origem que se questiona se cerebral ou periférica, mas assim, você pode ter dor naquele membro, na região onde estaria aquele membro. Nossa. É uma sensação, na verdade, cerebral. Tem algumas síndromes também que atualmente são divulgadas, como aquela dor crônica, a fadiga. Tem gente que tem sono o tempo todo e sente dor o tempo inteiro, tem a fibromialgia. A fibromialgia. Seria uma das características dessa dor? A fibromialgia, o que seria essa fibromialgia? Estaria classificada como hoje uma dor neuropática. Alguns estudos mais modernos já questionam um pouco,
mas basicamente ainda se aceita como uma dor neuropática que a gente conceitua como uma disfunção mesmo, uma perversão das vias dolorosas na interpretação da dor. Então é um indivíduo, é uma das características bem marcantes dos quadros de dor crônica, porque é um indivíduo que, além dele ter a dor, ele tem todo o sofrimento que vem acompanhado do quadro doloroso, que é uma característica daqueles doentes que têm dor crônica. Pode incapacitar a pessoa de trabalhar, por exemplo, de estudar? Em algumas situações, sim. Hoje em dia, o assunto, o tema dor ganha muita importância, principalmente pelo contexto socioeconômico que ele traz. O estresse, a depressão, pode causar uma dor crônica? Pode. Na verdade, assim, é um ciclo vicioso isso, onde você tem muitas vezes acoplado e necessariamente no tratamento isso tem que ser identificado e tem que ser tratado. Perfeito. O sucesso, às vezes, de um tratamento de dor passa pela identificação de algumas comorbidades que esse doente pode ter e que, se compensado, você tem uma chance maior de ter sucesso. Tem gente que nunca teve, de repente passa a ter uma dor crônica, pode acontecer isso? É hereditário? Como é que a gente pode ter a dor crônica? Qualquer um pode ter dor crônica? Na verdade, a dor crônica ela advém de um processo, de uma série de alterações de origem química no sistema nervoso. Você não tem, basicamente, uma causa para identificar, porque, na verdade, é um conjunto de situações. Alguns problemas de saúde geram mais, por exemplo, o doente com dor oncológica. O doente com dor oncológica, o câncer hoje em dia é uma patologia que, em estados avançados, pelo menos 75% dos pacientes deverão ter desenvolvido algum tipo de dor, geralmente dor mista, onde a dor neuropática tem uma alta prevalência nesse caso. Então, assim, não existe um fator isolado que identifique uma dor como crônica ou uma dor aguda, ou melhor, que faz uma dor cronificar. As lombalgias, por exemplo, nós temos estudos em que a taxa de cronificação pode chegar em torno de 40% dos casos. O que determina isso, a gente não consegue identificar. Tem alterações de ordem musculares, as alterações posturais, as alterações químicas que isso traz e que, no conjunto, acaba levando ao quadro. Esse que é um sofrimento, né, que infelizmente para todas essas situações aí tem que ser um tratamento conjunto. Como é que funciona? Tem que tratar a dor com um especialista, no caso da oncologia, tem que ser com um profissional da oncologia, um especialista em dor, também um neurologista. Como é que existe uma equipe multidisciplinar para cuidar, ou o próprio especialista em dor vai encaminhando? Por você ter uma gama tão diversificada de patologias, hoje em dia o tratamento ideal para o paciente com dor crônica é um tratamento que a gente chama multidisciplinar. Você tem vários profissionais envolvidos nesse tratamento. O caso dos pacientes com dor oncológica é um tratamento à parte. As características da dor do doente oncológico diferem, inclusive, da dor do paciente não oncológico. Por exemplo, a dor neuropática, ela responde bem melhor aos tratamentos cirúrgicos que a gente chama ablativos, que você faz lesões do sistema nervoso central, do que aqueles pacientes que não têm dor oncológica. Então, o tratamento, basicamente, ele passa por um processo de educação do paciente, em primeiro lugar, ele entender o que acontece com ele entender as expectativas do tratamento, para que não haja frustrações. É uma dor de muito difícil controle habitualmente. Em segundo lugar, você tem que tentar compensar aquele quadro clínico que está envolvido. Então, se o doente tem, por exemplo, uma polineuropatia diabética, é importante que esse diabetes esteja controlado. Você vai ter uma taxa maior de sucesso no tratamento dessa dor. É importante que se identifique as comorbidades, principalmente de ordem psiquiátricas associadas, os quadros de ansiedade, depressão, que precisam ser tratados. E o tratamento clínico, que é muito centrado, no caso das dores neuropáticas, em antidepressivos e bloqueadores de canais de cálcio.
Nesse caso, é importante o apoio da família também, por exemplo, quem sofre com a dor crônica pode se sentir abatido, cansado, né? Porque as síndromes como a síndrome da dor crônica, que hoje está sendo discutida, a fibromialgia, por exemplo, muitas vezes o paciente pode apresentar um quadro de cansaço o tempo inteiro e aí a família não entende e a depressão também pode estar, ou a ansiedade. Isso acontece, acaba dificultando quando não é percebido pela família aí. Contribui ou não? Contribui. É importante o familiar também participar desse tratamento. A gente costuma dizer que dentro desse processo a família está acometida também. Dentro desse quadro das alterações de humor, ansiedade, depressão, que os quadros de dores crônicas trazem, os familiares participam ativamente. Então é importante que você traga junto do tratamento os familiares, que eles entendam também o que se passa e apoiem o tratamento do paciente. Mas tem tratamentos eficientes? Tem. O tratamento, ele basicamente tem que ser clínico, sempre com a reabilitação associada. Certo. E naquelas situações onde você não tem o sucesso, você pode ter a opção do tratamento cirúrgico. Tem cura ou não? Depende da patologia. Depende da patologia. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, você pode ter um bom controle das dores crônicas. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Um assunto muito interessante para você que está acompanhando a nossa programação aí. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas. Tenha um excelente dia. Muito obrigada por ter comparecido para a gente falar de um assunto tão interessante. Eu que agradeço pela oportunidade.